Mateus capítulo 19, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha para cá. Meu cônjuge errou. E agora, o que eu faço? Essa é a base. Perdão. Perdão. Pedro aqui, ele chega numa estimativa conservadora, porque a tradição judaica ali era que se perdoasse 3 vezes. Pedro, ele exagera um pouquinho, né? Mostrando: Senhor, eu sou santo demais. Até quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu devo perdoar? 7. Aí Jesus, ele extrapola, né? Não, Pedro, não 7. 70 vezes 7. Não está dizendo de fato 490 vezes, mas ele é apenas um símbolo de que o perdão deve ser algo ilimitado. Seja na vida como cristão, seja em nossos relacionamentos e muito mais no casamento. Se tem um lugar que você vai precisar exercitar perdão, chama-se casamento. Não há união que subsista sem perdão, sem desculpar um ao outro. Thomas Watson, ele vai dizer que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E nós podemos parafrasear em relação ao casamento também, né? Enquanto o pecado não for amargo para nós, o casamento também não vai ser doce. Por isso a importância de nos vermos como um pecador, para que daí então possamos de fato cumprir isso aqui que Jesus ordena. Tem uma escritora de romance americana chamada Jane Austen, e ela escreve muitos romances, e via de regra, resumindo, é mais ou menos assim: uma moça bonita encontra um rapaz lindo, cheio de dinheiro, aquela paixão louca, os dois se apaixonam, namoram e terminam o filme num belíssimo sim no altar, e todo mundo chorando. E sobe as letrinhas, né? Acabou. Aquele não é o fim, aquele é o começo de uma árdua batalha que deve durar a vida toda, até que a morte o separe. Você tem noção o que é até que a morte separe? Gente, é muito tempo. Uma vez, acho que é o Thiago, ele está com um aplicativo que dá para a gente se ver velho, né? Sei, por exemplo, estou com 37, né? 37, e dá para você ver lá com 70 anos. E eu acho que eu quero ter esse aplicativo para todo casamento que eu for fazer aqui, né? Daí chega aqui, a moça novinha, com 20 anos, eu mostro assim para o noivo: ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí? Lei da gravidade, vai cair tudo. Vai querer? E é claro, vice-versa também, né? Nós sabemos que o casamento é uma batalha árdua, e sem Deus não há o que se fazer. Você percebeu que nós vemos filmes românticos de até o casamento, né? Você não vê filmes de casais românticos? Via de regra não tem, né? O marido todo dia vai trabalhar, né? Tirando, cadê o Robson Calares? Tirando o Robson Calares, não conta, né? A exceção desses irmãos aqui, a gente não vê esses casais românticos a vida toda, né? É uma coisinha ou outra, e olha lá, não tem filme com base nisso daí. E Mateus capítulo 18 aqui, perceba o seguinte, que Jesus, ele fala sobre perdão no capítulo 18, para logo depois, em Mateus capítulo 19, ele falar a respeito de divórcio e segundo casamento. E essa sequência aí, ela não é à toa. Por que primeiro ele fala de perdão para depois falar de divórcio? Ora, porque onde o perdão impera, não vai haver separação. Ainda que as brigas aconteçam, ainda que as dificuldades aconteçam e até traições aconteçam. É por isso que o perdão, ele é útil em todas as áreas da vida. Não é só o cristianismo que prega a respeito do perdão. O espiritismo prega sobre perdão, todas as religiões. Os ímpios pregam a respeito de perdão. Você precisa disso para você trabalhar bem, para você conviver com a sua família. E é claro que no casamento precisamos ainda mais. E por que você precisa aprender a exercitar o perdão? Porque a pessoa que mais vai errar com você na face da terra, sabe quem é? Seu cônjuge. A pessoa que mais vai estar ao seu lado. Veja, eu não preciso perdoar o Putin que está lançando mísseis lá na Ucrânia. Não vai fazer nada para mim, então não tem problema com ele. Não tem problema com um homem que está lá do outro lado do mundo. Mas por vezes com a minha esposa que está do outro lado da cama, às vezes a gente conta 15, 20, 30, 100. Para não perder a paciência. E ela também, claro, né?
Por isso que é fácil a gente falar de amor pela humanidade. Difícil, sabe o que é? Difícil é amar o ser humano. Por isso que o mandamento de Jesus para mim e para você não é ame o distante, mas ame aquele que está próximo. Porque amar o que está longe, meu irmão, é fácil. Você não tem contato, você não está junto. A pessoa não erra com você. E se erra, erra muito pouco. Às vezes, né, hoje, por conta do advento da internet e a programação que a gente tem na rádio também, e vira e mexe, as pessoas mandam mensagem assim para mim: pastor, se eu fosse sair da cidade, eu iria à sua igreja. Ai, mas eu gosto das suas pregações. Eu dou risada, eu fico feliz, claro, né? Eu queria ver se estivesse aqui. Pergunta para os irmãos aqui. Uns talvez nem a mesma opinião sua, não, porque amar o pastor da internet, gente, não é difícil. E amar o seu pastor que vai à sua casa tomar café, jantar, que vê você tratando seu filho de forma errada e diz: não deixe. Que vê você tratando a sua esposa de uma forma ignorante e diz: irmão, está errado. Que vê você, irmã, tratando o seu marido como você fosse a chefa da casa e diz: você tem que ser submisso ao marido e não o inverso. É mais difícil? Claro que é mais difícil. Então, por isso que amar aquele que está longe é fácil, mas o mandamento é amar o próximo, o próximo. E, realmente, quem magoa mais a gente? É quem está longe ou quem está perto? É quem está perto. Claro que é quem está perto. E, às vezes, a pessoa que está perto de nós, no caso o cônjuge mais perto, às vezes ele nem magoa com a intenção de magoar. Às vezes, né, aquelas benditas frases que pega a mulher num dia de TPM, o homem num dia que passou a tribulação no trabalho, e às vezes uma simples frase vira uma bomba dentro de casa. Não é isso que acontece às vezes, por exemplo, quando às vezes é uma frase dita de forma despretensiosa e sem o objetivo de magoar. É um marido que às vezes tem um dia extremamente cansativo no trabalho, o patrão xinga, o chefe imediato xinga, todo mundo xinga, e ele chega em casa muito bravo, aborrecido, e ouve a esposa falar assim: nossa, você viu o marido da fulana? Ele é tão dedicado com os filhos. Gente, que legal, eu estava vendo aqui no Instagram o marido dedicado. E às vezes falou apenas para comentar, mas quando pega num dia atravessado, ou acontece com as irmãs ou não acontece. Daí está lá, o marido simplesmente comenta: nossa, você viu a irmã? Nossa, emagreceu, né? Pronto, acabou, Terceira Guerra Mundial. Já era, não pode falar isso, jamais. Mas às vezes é uma frase de forma despretensiosa. E às vezes corações que já estão magoados acabam se irando ainda mais. É por isso que a mágoa, ela é como se fosse um recife de corais. Como assim? Já viu, né? Recife de corais são aquelas pedras rochosas duras que derrubam navios, embarcações grandíssimas. E esses recifes de corais, eles são formados através de minúsculas partículas que vão caindo dia após dia, e essas minúsculas partículas vão se juntando e derrubam navios. A mágoa segue o mesmo caminho. É uma toalha jogada na cama aqui. É um almoço que demorou para sair ali. É um sapato no meio da sala colar. E você não aprende a ir perdoando essas coisas, e então, como você não resolve, essas coisas vão se acumulando e acaba afundando um casamento. Não é muito mais fácil? Mas 357 vezes já que a toalha está em cima da cama. Fala, mas você não adiantou? Põe no cesto, gente, pelo amor de Deus. Vai brigar por conta disso? Não podemos guardar mágoa de forma alguma, né? Meu esposo erra demais. Será? Será que é o seu esposo que erra demais ou será que é você que perdoa de menos? Eu acho que é a segunda opção. Porque o perdão deve ser ilimitado, então se você parou de perdoar, você não está perdoando como Jesus ordenou. A falta de perdão gera mágoa, e quando nada agrada, tudo irrita. Tudo. É o jeito que o outro mastiga. É o jeito que o outro fala. É o jeito que o outro anda arrastando o pé. Tudo. Falta de perdão. Falta de perdão. Daí, já viu? Deve ser uma pergunta óbvia. Sabe onde está o meu? Você nem pergunta o que era. Vai ter que saber tudo nessa casa. Você não sou eu. O dia que eu morrer, vai ver só. Eu vou aí, vou esfregar na sua cara. Falta de perdão. Falta de perdão. A mágoa muda o comportamento. Muda. Tem um comercial antigo, acho que não passa mais, né? Lembra do Snickers? Que a pessoa está toda brava lá, ela come um Snickers e melhora, né? Se você perdoar, o perdão é um verdadeiro Snickers. Ele vai fazer você ficar melhor. Não viver ranzinza. Pessoas mal resolvidas com o passado não conseguem se dar bem no presente. É sempre assim. Se você não resolve os problemas que acontecem com você
mês passado, semana passada, ontem, você sempre vai viver mal hoje. Sempre. Não importa com quem seja. Diretamente com o marido, com a esposa, com o cônjuge, mas com qualquer pessoa. É mais ou menos o seguinte, né? Você passou num espinheiro, de repente um espinho ficou no seu braço, você não percebeu, mas aquilo inflamou. Em vez de você ir tirar aquilo lá, você continua andando com aquilo e todo mundo que passa e dá uma esbarradinha despretensiosa, sem querer em você, você culpa essa pessoa. Sendo que o problema não está nela, assim, ela poderia ter tomado cuidado em esbarrar, claro, mas o problema está no espinho que você não tirou. Então eu e você precisamos aprender que o perdão é fundamental em todas as áreas da vida, no casamento muito mais. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Põe primeiro, por favor, ali. O primeiro princípio é o seguinte: por que devemos perdoar? É uma pergunta, né? Por que devemos perdoar? Você deve lembrar que o perdão, você deve dá-lo, porque você também precisa de perdão, porque você também erra, ou você não falha. Como eu disse, né, igual uma irmã falou: pastor, eu não tenho problema em pedir perdão ao meu marido. Quando eu errar, eu vou pedir. O problema é que até agora eu não errei. Mas assim que errar, eu peço. Nós precisamos perdoar porque também precisamos de perdão. Foi isso que aconteceu com a mulher adúltera. É claro, ela tinha um erro grande ali, óbvio que tinha, como eu falei aqui no começo do culto. Ela tinha adulterado. Só que o erro daquela mulher, pelo fato de ser um erro a princípio maior, não atenuava o erro menor daquelas pessoas que estavam ali julgando-a, dizendo: apedreja, apedreja, apedreja. Em Mateus 6,12 vai dizer: e perdoando as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. Deus perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos devem. E eu tenho certeza, eu e você, erramos muito mais com o Senhor do que a pessoa que está próxima de nós erra com a gente. Se você tem dificuldade em perdoar, é porque você não aprendeu a ver as suas próprias falhas. Pessoas que não se veem como pecadoras, pregação da semana passada, terão muita dificuldade em perdoar, porque sempre vão se achar boas demais. Pessoas que se sentem no direito de dizer: não, aquilo eu não perdoo. É porque ela não se viu como pecadora. Porque o perdão, na verdade, ele liberta. O perdão, ele faz bem, em primeiro lugar, para a gente. É um mandamento que faz bem para nós. Agora, quantos diagnósticos nós vemos de até enfermidades físicas causadas por conta de mágoa? A pessoa vai juntando e de repente vai ver, está doente, está com câncer, está com depressão, está com um monte de coisa. Por quê? Porque não foi perdoando as coisas que foram acontecendo. Uma vez nós estávamos no retiro da igreja e tinha uma moça muito amargurada, muito amargurada. E pessoas amarguradas, via de regra, são pessoas que não liberam perdão. Pessoas que não liberam perdão são pessoas que, via de regra, não se veem como pecadoras. Essa é a regra. E então ela começou a contar qual era o problema dela, e ela de fato tinha sido abusada pelo avô. Muito terrível, terrível. E eu lembro de conversando com ela e dizia assim: mas você precisa perdoá-lo. Não, você não tem noção, ele abusou de mim. É terrível. Lamento a sua dor. Mas ainda assim, você deve perdoá-lo. E ela respondeu: pastor, não adianta eu perdoá-lo. Eu disse: por quê? Ele já morreu. Que diferença vai fazer eu perdoá-lo? Ainda assim eu continuei: você deve perdoá-lo. O perdão vai fazer bem para você. Essa mágoa que você anda aí durante toda uma vida está fazendo mal para você. O que fizeram a você pode ter sido horrível, mas o que você pode fazer a você mesmo é ainda pior, quando você deixa de perdoar. E que você possa entender isso aqui, meu irmão, mas entender com o coração. Não apenas como, olha, entendi a pregação lá, mas colocar em prática. Colocar em prática, ainda que seja difícil. Eu não estou negando aqui o seu passado, o que fizeram, o que aconteceu. Quantas histórias tristes eu já ouvi de irmãos e irmãs de nossa igreja, de homens abusados, terrível. Mas ainda assim temos o dever de perdoar. Só existe uma coisa mais difícil do que perdoar. É não perdoar. É carregar a mágoa uma vida toda, porque isso é muito mais destruidor. Eu e você devemos aprender que, ainda que nos façam coisas inimagináveis, nós erramos muito mais com o nosso Deus. Por isso nós não temos a opção de não perdoar. Eu, durante uns bons anos da minha vida, eu tive muita mágoa de um parente, que eu fiquei sabendo que agrediu a minha mãe. Muita mágoa. Eu não conseguia passar na rua que ele morava. Não conseguia. Você sabe, né?
Lembra quando você estudava lá? Não adianta. Falava qualquer coisa sua mãe pode não valer nada, você vira o cão. Você fica o bicho. Não vai falar dela, não. Esse meu parente entrou na minha casa e agrediu minha mãe. Muita mágoa. Até o dia que eu estava na igreja e ouvir a respeito do perdão. E eu pensava, não, o pastor está falando isso, mas ele não sabe o que eu passei. Não sabe. A dor é grande, mas infere. O perdão deve permanecer. Aprenda a resolver as coisas. Aprenda a resolver as discussões. Aprenda a não jogar a culpa no outro, porque ficar jogando a culpa no outro é coisa de Adão. Lembra Adão? Adão foi assim. Ó Adão, o que aconteceu aí quando Deus pergunta a ele? O que ele disse? Foi a mulher que tu me deste. Aí vai e pergunta para Eva, e aí Eva? O que aconteceu, mulher? Não, foi a serpente. Jogar a culpa nos outros por conta dos seus pecados não é algo divino. Divino é o que Jesus fez. É não tendo culpa. Mesmo assim, assumiu a culpa. Aprenda a confessar os seus erros. Se a salvação das nossas almas acontece através da confissão de pecado, a salvação do nosso casamento também acontece pela confissão de pecado. Por pedir perdão. É assim que funciona. É fácil dizer, né? Eu posso, eu consigo, eu decreto. Difícil é dizer assim. Eu errei. Eu pequei. Me perdoa. Não farei mais. Vou me esforçar. Vou me empenhar com todas as minhas forças para não errar mais. Veja o exemplo de Davi. Davi, ele mentiu. Ele adulterou, depois ele mentiu. Depois ele responsável direto por matar um homem. Urias. Quando Natã chega diante de Davi, conta aquela parábola, você lembra qual foi a atitude de Davi? Davi disse assim, Senhor, errei, mas convenhamos, Betseba também deu mole, né? Senhor, pelo amor, né? Pô, tô aqui no meu palácio, tranquilo, a mulher tomando banho com a janelona aberta ali. Senhor, porque não corre versículo não, senhor, some, pô! Foi isso que Davi disse? Nenhum momento. Natã confronta. Davi sabendo que Betseba também tinha culpa. Ou seja, vamos ser benigno com Betseba, vai. Fala que eu sou maligno. Betseba estava ali despretensiosa, tem um palácio aqui do lado, assim, ó. O rei está lá em cima. A janela aberta, e ela está aqui, né, saboando o cabelo. Não viu o rei. Se você sabe que tem um rei do seu lado, e as mulheres do rei têm uma ótima vida, a tentação de você querer ser mulher do rei é grande, né? Então não vamos julgar Betseba. Mas ela teve culpa no cartório também, claro que teve. Mas você percebeu qual foi a atitude de Davi? Davi em nenhum momento disse, eu pequei, mas não pequei sozinho. Foi isso? Não. Pequei. Pequei, ponto. Um dos sinais de um arrependimento verdadeiro é esse. Você pede perdão e para ali. Não tem o mas. Não tem, mas o outro também ajudou. Mas você precisa entender a minha situação. Mas no meu caso é diferente. Lá em casa eu faço isso com os meus filhos. Eles erram com a minha esposa. E eu exercito fazer isso também, quando eu erro. E eu sou o que mais erro. Eu falo isso sem demagogia, eu sou o que mais erro. Seja com os filhos, seja com a esposa. Mas toda vez que um deles vem pedir perdão para mim de algo, pai, amor, perdão, né, fiz isso, aquilo. Mas, não. Então, para a nossa conversa, volte outro momento e peça perdão sem o mas. Não aceito mas. Porque a partir do momento que você fala o mas, você está, na verdade, atenuando a sua culpa. Diluindo a sua culpa. Você se é culpado, mas no fundo não é tão culpado assim. Não vai. Perdão e ponto. Foi isso que o filho pródigo fez. O filho pródigo, ele disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Não reclamou da vida que ele tinha na fazenda. Não reclamou do outro irmão dele, mais novo. Não reclamou que o mundo é tentador. Não reclamou nada. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno. Bom, por conta disso, foi restaurado. Pessoas arrogantes que não pedem perdão e quando pedem, vivem se desculpando, são pessoas que sempre afundam. Eu sei que é apenas algo histórico, né? Mas eu vi uma vez uma reportagem sobre o Titanic,
que eu acho que até no filme, né, tem um pedaço relacionado a isso, que o navio teve 6 avisos de icebergs. 6. E se lembra, né? Tem uma cena do filme que tá, acho que os 2 marinheiros lá em cima do mastro. Aqui tem iceberg e tal. Ele, eu sinto cheiro de iceberg. E ele tá lá de boa, na hora que viu o negócio aí, acabou. De fato é assim que acontece. Arrogantes afundam. E segundo e último para encerrar, põe ele, por favor. Segundo princípio, como perdoar. Pastor, eu não estou conseguindo, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Meu irmão, se você esperar sentir vontade para perdoar, você nunca perdoa. Nunca. Eu nunca vi ninguém sentir vontade de perdoar um adultério, um homicídio, uma cachorrada do cônjuge. Nunca vi. Vontade você nunca vai sentir. Deus não disse que nós precisamos sentir algo para obedecer aquilo que Ele ordena. Devemos apenas obedecer, independente daquilo que a gente sente. Lembra Jesus diante da cruz? Ele estava angustiado e ainda assim obedeceu. Estava tão angustiado, lembra quando ele suou sangue? Aquilo é um fenômeno chamado hematidrose, né? Tamanho, grau de tensão, pressão psicológica, que a pessoa pode suar sangue, né? Não é milagre, pode acontecer com qualquer um. Estava tão tenso, tão tenso, tão tenso. E ainda assim diz a Escritura que ele sabia a vontade do Pai, canta um cântico e vai para a cruz. Não vou esperar me sentir bem. Eu vou fazer o que o Pai ordenou, independente de como eu esteja. Por isso, o perdão ele é uma decisão. Você pode perdoar. Você deve perdoar. Se sentir bem é consequência. E isso, via de regra, acontece. Às vezes demora. Mas você deve perdoar. Como eu disse, né? Eu tinha muita mágoa desse parente que tinha agredido a minha mãe. Só que, então, quando eu ouvi o Evangelho, por exemplo, aqui o versículo 21 e 22, lê de novo comigo aí. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu ouvindo isso daqui, eu falei: não é possível. Não é possível. Então eu lembro de ouvir o pastor dizendo assim: não importa como esteja o seu coração, seu sentimento. Há uma ordenança explícita de perdoar. E a ilustração que eu sempre dou é o seguinte: imagina que você seja responsável por tocar aqueles grandes sinos, né, de igrejas. O perdão é mais ou menos o seguinte, né? Enquanto você não perdoa, você fica com a mão tocando o sino ali, ó. Dão, 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 dão. Perdoar é você decidir soltar aquela corda. É uma decisão sua. Você decide soltar. Quando você solta aquela corda, você ainda, durante um bom período, você ainda vai ouvir as badaladas do sino. Vai ouvir o barulho. Só que esses barulhos, eles vão diminuindo gradativamente. Até que chega o ponto de você falar sobre aquele erro que cometeram com você e não sentir dor. Esse exemplo que eu dou toda vez, esse parente que agrediu minha mãe, eu falo apenas como ilustração. Mágoa, zero. De todo o meu coração, nenhuma. Converso com ele até hoje. Onde eu vou, converso, cumprimento, da melhor maneira possível. O cônjuge é a pessoa que mais vai nos esbarrar, que mais vai errar com a gente. Por isso é inadmissível, o casal está lá. Aí briga, às vezes, de manhã, chega à noite, ainda está brigado, e dorme brigado. Sendo que há um princípio claro em Efésios de não se põe o sol sobre vossa ira. Ou seja, resolva as coisas o mais rápido possível. Não durma magoado, não acorde magoado no outro dia, isso é um absurdo. Não podemos fazer isso. Porque, fala assim, é horrível, daí está lá, o casal briga, daí fica os dois sem se falar dentro de casa, daí às vezes vai passar, né, por exemplo, lá em casa já aconteceu isso, né? Minha casa é enorme, né, quem já foi lá em casa sabe como que é. E às vezes tem um corredorzinho que, para passar dois, passa trombando, né? Tá eu e ela, frente a frente. Assim. Daí que você está passando assim, né? Encosta na parede assim, ó, nem olha pra cara. Gente, pelo amor de Deus. É horrível. Não devemos fazer esse tipo de coisa. Perdão é esquecer. Jeremias 31, 34. Olha o que Jeremias diz. Deus dizendo: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus, em relação a nós, aos nossos pecados, que Ele diz: perdoarei
suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é esquecer? Esquecer não é quando a pessoa erra futuramente. Você diz assim, mas de novo? Já perdoei semana passada. Você não perdoou semana passada? Então você esqueceu semana passada. Quem perdoa não diz de novo. Há dois tipos de mulheres, via de regra, né? A mulher histérica, que fala muito alto, que grita muito, né? Fala muito. E o que a maioria das mulheres são, que são mulheres históricas. São aquelas mulheres que não perdoam, mas armazenam. Tem um HD desse tamanho assim, ó, para lembrar de uma briga que aconteceu lá em 1657, quando eles nem namoravam. Porque lembro uma vez que estávamos no aniversário, e então você estava olhando para uma amiga minha dando em cima dela. Tá, mas a gente começou a namorar 4 anos depois. Não interessa? Se Deus tinha preparado eu para você, você não devia olhar para ela. Criatura, como assim? As irmãs pegaram a visão, você vê, né? Gente, que absurdo! Que absurdo! Então, não vemos assim, a gente deve... eu lembro de ter esquecido e pronto. O problema de muitos casamentos não é falta de amor, é falta de perdão. Muitos casamentos não progridem por falta de perdão. E terceiro e último, quem não perdoa é porque não se viu como pecador. Como eu disse, se ver como pecador é a base para tudo na vida cristã. É a base da vida cristã. Porque se achar bom, meu irmão, um bandido se acha bom. Um bandido se acha bom com toda certeza. O bandido diz assim, olha, eu sou assim porque eu sou vítima da sociedade. Agora, você dizer que você é amargurado porque erraram com você, e ainda que tenham errado feio, não cola. Perdão. Em Mateus capítulo 18, né, ele vai terminar ali falando a respeito sobre aquela parábola onde diz que um homem, ele tinha uma dívida imensa com o seu patrão. E ele devia, né, traduzindo para reais ali, eu fiz a conta, ele devia 10 mil talentos, dava aproximadamente 2 bilhões. E ele diz assim para o patrão dele, meu patrão, ser misericordioso para comigo, que tudo te pagarei. Aquela era uma dívida impagável. Impagável. Se nós fôssemos dividir pelo salário mínimo, uma pessoa que ganha um salário mínimo teria que trabalhar 165 mil anos para quitar essa dívida. Ou seja, não tem como pagar. E então, aquele senhor o perdoa. Aquele homem sai dali com o perdão de uma dívida impagável e encontra um conservo que devia algo em torno de 2.500, 3.000 reais. E diz assim, meu senhor, ser compassivo para comigo, que tudo te pagarei. Gente, 2 meses de salário, fácil pagar. O que ele faz? Não perdoa. Não perdoa. E ali, eu acredito que de fato é apenas uma analogia, né? Fala da dívida que nós tínhamos para com o Senhor, essa dívida impagável. E da dívida que o nosso cônjuge tem conosco. Sim, o nosso cônjuge tem dívida conosco por conta dos seus erros? Óbvio que tem. Ainda que sejam erros grotescos, não se comparam ao quanto nós erramos com o Senhor. Só perdoa quem sabe que foi perdoado de uma dívida infinitamente maior. Quem entende isso não tem dificuldade em perdoar. Por isso, alguns básicos princípios de reconciliação. Primeiro, converse. Mas converse em particular. Se está com problema com a esposa, com o marido, né? É claro, serve para irmãos da igreja também, não tem problema não, mas no caso especificamente aqui sobre casamento, ficou chateado com alguma coisa? Gente, fala. Conversa, chega e senta lá, fulano, precisava falar com você. Minha esposa, quando ela vem com esse papo, eu precisava conversar contigo. Gente, já vai 2h30. Ai, meu Deus, o que será que eu fiz agora? Eu fico pensando, né? Conversa. Expõe a chateação. Só que o que muitas fazem hoje, e muitos também, né? Às vezes o marido erra com a esposa, ou a esposa erra com o marido, ela conta para a amiga no trabalho. Ela põe na rede social, né? Famoso indireto. Põe no status. Ogros. Homens não passam de ogros. Aleatório, né? Põe lá. Quando eu morrer, darão valor. Toda enigmática. Gente. Daí todo mundo sabe. Sabe o que é? Menos a pessoa. Converse.
Fale. Daí, às vezes, fala para a internet, fala no trabalho, fala para os irmãos da igreja, fala com o líder de pequeno grupo, fala para o pastor. Eu sempre falo assim, você já falou com ele? Não, não falei, pastor, estou falando para o senhor. Como é que é? Tem que falar com ele primeiro. Tem que falar com ela. Eu não consigo. Não, vamos lá, eu dou uma intermediária, não tem problema não, mas é assim que a gente resolve, né? Fala com a pessoa. Esse é o princípio de Mateus. Mateus está dizendo assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse é o grande objetivo. Olha, há uma cisão, há uma discussão, há algum problema? Vai e conversa. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O objetivo é sempre este, é ganhar o irmão, não ganhar do irmão. Porque tem muitos que querem isso, né? Querem ganhar do irmão. Em que sentido? Viu? Falei com o pastor. Ele vai vir aqui e vai falar para você, eu estava certo. Eu estava certo. Não, o objetivo não é esse. O objetivo não é ganhar o do outro, mas é ganhar o outro. Porque quando um cônjuge ganha, o outro perde. E se um perde, ambos perdem. Né? Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Literalmente, Dilma estava sendo profeta. Aí ela acertou, gente. Acertou. Você sabe a diferença básica de tênis e frescobol? O tênis é o seguinte, né? Quanto mais dificuldade você bater na bolinha para que ela possa ser num canto da quadra, que mais dificulte o seu adversário, é melhor. O objetivo é fazer ele errar. O frescobol já é diferente, né? Aquela dupla onde, eu acho que é com bolinha, peteca, não lembro, que bate na parede, volta, acho que é bolinha também. E o objetivo, como é a dupla, o objetivo é você se quebrar, se moer, se contorcer para entregar da melhor maneira, para que o outro não corra tanto, para que o outro não sofra tanto. Assim deve ser o casamento. Assim você, esposa, deve fazer. Assim você, marido, deve fazer. Fazer tudo que estiver ao seu alcance para que o outro não sofra. Então, converse. Segundo, eu sei que algumas crises precisam de ajuda. Claro que precisam, né? Às vezes, conversou e não deu certo. Porque Mateus vai dizer assim, se te ouviste, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, né? Então tem opção. Eu, pastor, conversei e não deu certo. Então ele diz, vai lá, né? Chama 2 ou 3 testemunhas. Olha, pastor, eu conversei com o marido, com a esposa, não deu certo. Não tem problema, procura uma pessoa, mais uma pessoa que possa ajudar. Não há fofoqueiro do seu trabalho. Não, procura alguém que possa ajudar. O irmão mais velho na fé, o líder de pequeno grupo, o pastor, a esposa do pastor. Estou com essa dificuldade, que poderia me ajudar? Não tem nenhum problema. E na maioria das vezes, quando eu fui apagar incêndio de crises conjugais, sabe qual era o problema? O problema é que um não ouvia o outro. Não havia diálogo. Eu lembro uma vez chegar na casa de um irmão lá, ele não estava nem falando, né? Eu lembro que eu sentei na sala assim, ô pastor, fala para ele aí que tem tal coisa lá. Eu falei, não. Eu estar nesse nível, né? Daí ele, fala para ele que eu já fiz. Eu falei, pô, que já fez. Eu era meio de campo, né? E eu tô lá. E então eu falei, irmão, fala para mim o que aconteceu. Então, pastor, aconteceu foi isso aqui. Na hora que começou a falar, não, pastor, não foi muito bem isso não. Esse aí estava lá na parte de... Irmão, calma aí, vamos ver ele aqui primeiro. Irmão, continua. Então, pastor, estava eu num dia, falei, não, pastor, não foi assim que ele falou. Irmã, não dá. Vamos fazer o seguinte, vaca amarela aqui, né? Você fica quietinha, deixa ele falar, depois você vai ter o seu tempo de falar. Tá bom. Daí a irmã, você viu que ela, né, vinha aqui com vontade de falar assim, né? Fica tremia. Daí tá bom. Daí depois, irmã, agora fala você. Ai, pastor, não acredito, você não precisava nem ter vindo. Foi isso aqui que aconteceu mesmo. Tá vendo? O problema de vocês era conversar. Só que como um não ouve o outro, acaba dando nisso. Então, conversar é fundamental. Se não conseguiu, vai lá e chama quem pode ajudar, de fato, né? Provérbios, capítulo 15, vai dizer assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Se você exercitar também, né, diante das palavras, não ser ofensivo, meu irmão, isso ajuda muito. Daí você vai lá. Sua esposa é uma princesa, mas tem dia que ela está igual o cavalo da princesa, dando coice. E às vezes uma palavra mal falada, num momento errado, acaba virando confusão. E a terceira forma, né? Confesse o pecado, mas confesse da forma correta para encerrar. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. É o que diz sobre o perdão em Mateus capítulo 18. Como eu sei que a pessoa ouviu? Ora, quando há uma confissão de forma correta. Falar da forma correta. Confessar o pecado e pedir perdão é dizer de forma audível o erro que se cometeu. E eu sei que isso é muito humilhante.
Mas é isso que nos transforma. Em Levítico havia o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão nacional. Para quem é casado, todo dia é dia de Yom Kippur. Todo dia. Você vai precisar pedir perdão e vai precisar perdoar alguém. E é interessante que, né, no Yom Kippur ali havia todo um ritual, né? O pessoal jejuava, se vestia de pano de saco, jogava cinza na cabeça, mostrando de fato sinal de humilhação. Humilhação. Porque o pedido de perdão ele deve vir através disso, né? De humilhação. Agora, você pede perdão, mas com o narizinho assim, né? Tá bom, vai. Desculpa então. Tá bom, tá, errei, vai. Esquece, vai. Vai fazer o que de comida hoje? Não vale. Pedir perdão. Perdoa, né? Dá exemplo toda vez lá de casa, porque é o que acontece lá, né? Muita criança e uma esposa só, graças a Deus, né? Se fosse muita esposa e uma criança. Graças a Deus, uma esposa e muita criança. E acontecem erros contínuos. E às vezes os meninos nem pedem perdão. Meu pai, errei, né? Desculpa. Não. Volta. O que você errou? Não, o que o senhor falou? O que eu falei? Não, aí o meu erro. Não. Fala para mim. O que eu falei? Qual foi o seu erro? Quando você errou? Cita para mim. Já mata de vergonha, né? Tá bom. Cai assim já, né? Mas não adianta, é importante a questão de confessar de forma correta. Eu fiz isso, tal coisa, eu fui responsável, eu fui moleque, eu fui menina, me desculpa, eu vou me esforçar para não fazer mais. Isso que eu fiz foi canalice, me desculpa, eu não devo fazer isso. É assim que funciona. Eu tenho o hábito de... Minha esposa, quando ela falar dos meus erros, eu tenho o hábito de marcar no celular os meus pedidos de oração, né? Porque eu tenho meu bloquinho de pedido de oração. E todas as reclamações dela eu coloco ali, né? As primeiras ali, né? Grosso, ogro, sem paciência. Pois é, quase tudo sinônimo, né? Meus pecados ali. Eu ponho tudinho na minha oração, porque toda vez que eu vou orar, eu lembro, puxa, eu preciso ser mais paciente. Eu preciso ser menos irritado. Eu preciso ser menos ignorante. Então, como eu marco, daí toda vez eu lembro, né, daquilo que eu preciso mudar, porque se eu não fizer isso, eu esqueço. Eu não sei você, talvez você tenha uma capacidade intelectual melhor que a minha e você guarda, né? Eu não guardo. Mas é importante demais você saber, olha, se isso aqui ofende o meu cônjuge, eu vou lutar com todas as forças para não fazer mais. Não importa o que seja. Eu não gosto de tal coisa. Tá bom. Eu acho que não tem problema, mas se magoou você, conta comigo. Perdão, você tem que lembrar que não é quando você chora. Perdão é quando você muda. Se errar é humano, perdoar é divino. E talvez a melhor tradução de perdão seja isso aqui. Perdoar é absorver a dívida que outra pessoa deveria pagar. É livrar o ofensor, confessa ou não, de estar sujeito à merecida punição e ainda não ter a garantia de que este erro não tornará a acontecer. Isso é perdão. É você perdoar a outra pessoa sem ter a certeza de que ela não vai errar mais. E nem que ela está arrependida, talvez. Perdoar. Quando você entendemos isso, meu irmão, quando você entende que você é pecador, fica muito mais fácil você perdoar a outra pessoa também. Então, diante de problemas no casamento, não abandone o casamento, não. Abandone o orgulho. Abandone as mágoas. Perdoe. Se veja como pecador, e então vai ser muito mais fácil de você poder cumprir aquela promessa do sim até que a morte o separe. Amém, meus irmãos?